Você sabe o que é aprovisionamento na manutenção? Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou contar para você um pouco mais sobre esse assunto. Na manutenção, no setor de PCM, de planejamento e controle de manutenção, muito a gente fala sobre as atividades de planejamento da manutenção, que a gente bem sabe que é a definição das tarefas que devem ser feitas em cada ativo e de quanto em quanto tempo essas tarefas devem ser realizadas, tá? Basicamente isso, um planejamento. E nós conhecemos bem também a programação, tá? Que é você pegar este planejamento e colocá-lo num calendário, tá? Quais atividades serão feitas em quais semanas, como a equipe será distribuída para realizar as atividades semanais, tá? Muito a gente fala de planejamento e de programação, mas a gente pouco fala de aprovisionamento, e também é uma etapa extremamente importante, apesar de ser um pouco menos conhecida. Vamos pensar um pouco. Eu planejo uma série de atividades de manutenção para serem realizadas dentro de um mês, tá? E aí eu programo essas atividades para serem realizadas lá no dia 1, no dia 2, no dia 3, tá? Eu coloco isso num programa, num calendário. Mas como eu vou conseguir executar essas atividades dentro do meu calendário se eu não tiver recursos para fazer essas atividades? Por exemplo, faça a substituição dos retentores, mas tem retentor no estoque? Tá? Faça a lubrificação utilizando graxa, mas tem graxa no estoque? Tá? Antes da etapa de programar, de colocar num calendário, eu preciso dessa etapa de garantir que os recursos necessários para executar as atividades do plano estejam disponíveis dentro da organização. E para essa tarefa nós damos o nome de aprovisionamento. Muitas vezes não tem esse cargo dentro da organização, o aprovisionador de manutenção. Tá? Geralmente as tarefas de aprovisionamento ficam a encargo do próprio planejador, tá? Ou de uma outra pessoa ainda. Mas é fato de que as tarefas relacionadas com o aprovisionamento têm que ser executadas por alguém, independente de ter uma pessoa só para fazer isso na organização ou não. Então, o que é este aprovisionamento? Então, a gente pode entender que aprovisionamento são todas as atividades relacionadas com a obtenção de recursos, tá? Tanto recursos físicos, peças sobressalentes, insumos, tá? Como recursos de terceirização de serviços de apoio, como, por exemplo, contratar um transporte de carga, contratar uma plataforma elevatória, contratar, qualquer serviço que esteja relacionado aí com a manutenção, mas que não seja diretamente a execução da atividade. Então a gente pode dizer que a tarefa do aprovisionamento a função principal do aprovisionamento é basicamente garantir aquele fluxo de emissão do pedido de compra, acompanhamento do material até que ele chegue dentro da área de estoque, por exemplo, e até muitas vezes a inspeção do material, tá? Garantir que aquele material está adequado para uso. A gente pode dizer que todo esse fluxo de pedir para comprar um material, acompanhar a chegada desse material, inspecionar para que esse material vá adequado para o estoque, é a função principal do aprovisionador. Além disso, a gente pode citar algumas outras rotinas análogas aí que também são importantes para o aprovisionador, como, por exemplo, fazer a gestão estratégica do estoque da manutenção. O que seria isso? Entender quais itens precisam ser estocáveis, quais itens devem ser make to order ou comprados apenas no momento que a atividade for executada, qual é o estoque máximo para se manter um determinado item, qual é o estoque mínimo, quando ele deve ser pedido, qual a quantidade deve ser pedida, tá? Tudo isso é a gestão estratégica do estoque da manutenção. Além disso, o acompanhamento de indicadores de estoque, de custo, de estocagem, tá? De giro de estoque, todo o acompanhamento de indicadores relacionados a esse estoque da manutenção também. E por fim, também garantir ali as boas práticas de acondicionamento do material, tá? Barras de aço, como devem ser acondicionadas, peças, qual a forma correta, qual a posição, devem estar acondicionadas de maneira que sejam livres de umidade, tá? Em qual prateleira colocar, qual a altura adequada, todas essas boas práticas
de acondicionamento do material também deve ser feito dentro da rotina de aprovisionamento. Então é basicamente isso que a gente entende, que não basta planejar, não basta programar, deve haver uma atividade intermediária em relação ao planejamento e à programação, que é o aprovisionamento, tá? Tudo que está relacionado com os materiais que serão utilizados para as ordens de manutenção, tanto as preventivas como as ordens corretivas também, que são abertas através de solicitação de serviço, devem passar pela mão do aprovisionador antes de serem programadas. Para quê? Para que todos os recursos, tanto peças, insumos, como serviços de apoio, sejam garantidos, para que no momento que a atividade for ser realizada no momento programado, tá, ela tenha ali todos os recursos e não tenha que ser interrompida por falta de peça, por exemplo. Chegamos ao fim desse vídeo, eu espero que você tenha gostado e eu espero você no próximo vídeo, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho aí, deixa o like no vídeo, tá? Isso ajuda bastante o canal. Segue a gente nas outras redes sociais também que estão aparecendo aí na tela, tá? E eu espero você no próximo vídeo aqui para falar um pouco mais sobre gestão da manutenção. Um forte abraço, até lá!